Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma situação que é bastante comum encontrarmos, que são estruturas no meio de encaminhamentos de, nesse caso, hidrossanitário, tá? Então, nesse apartamento, nós temos o shaft, que vem desde a alimentação dos hidrômetros, né? Nesse prédio temos hidrômetros individuais por apartamento, então a alimentação vem desde o hidrômetro e precisa alimentar a pia. Então, como fazer? O comum é, vem pela alvenaria, alimenta a pia sem problema nenhum. Porém, neste caso, nós temos um pilar. E é terminantemente proibido quebrar pilar, fazer sulco em pilar, passar tubulação por dentro de pilar. Pelo amor de Deus, nunca façam isso numa obra. Então, como resolver, né? O que se pensou a princípio foi o encaminhamento pela sanca técnica. Nesse apartamento, né? Gente, eu tô falando o tempo todo nesse caso, porque a gente sabe que projeto e construção civil existem 1000 casos diferentes. Então, assim, eu tomo um como exemplo para falar do conceito, mas a gente sabe que existem milhões de casos, milhões de soluções, milhões de outros problemas. Mas enfim, então eu vou continuar falando nesse caso. Nesse caso, a gente resolveu, nesse apartamento já tinha a sanca técnica para solucionar outros problemas hidrossanitários, né? Passagem de tubulação e tal. E aí falou, vamos passar pela sanca técnica e alimentar a pia pela alvenaria. Ok? Ok. Em corte, seria isso aí. A gente alimenta a pia pela alvenaria. No entanto, encontramos uma viga. No meio do caminho tinha uma viga. E aí, como resolver? Bom, a solução é baixar a tubulação e passar por dentro da alvenaria. Rebaixa a sanca técnica. Nesse caso, como eu falei, nós já tínhamos sanca técnica no apartamento. Então, essa sanca técnica vai ficar rebaixada, ou seja, mais baixa do que as demais. Esteticamente não é agradável, mas diante do padrão desse apartamento, diante da metragem desse apartamento, que já não podia mais ser reduzida, foi a opção. Mas existem casos em que não é adequado a gente ter rebaixo de sanca técnica, né? Apartamentos de alto padrão, por exemplo, as sancas às vezes são necessárias, mas não são adequadas. Então, se houver outra solução, melhor. Ainda existem casos em que a gente tem uma parede corta-fogo, né? Que essa parede, na verdade, é a divisa do apartamento com a escada de segurança, por exemplo, ou um elevador até. E não devemos ter tubulações ali. Então, para estes casos, a solução normalmente é fazer um enchimento, né? Apesar de diminuir a área, apesar de não ser, né, a solução que a gente queria ter, mas às vezes é necessário e precisa ser cogitada essa solução, onde fazemos o enchimento e a tubulação vem pela parede. Aí vai vir tubulação de filtro, tubulação de gás, todas as tubulações que estariam na parede corta-fogo e não podem estar. Outra solução é um enchimento de meia parede, né, onde a tubulação vem embutida por baixo da pia e alimenta a bancada por uma torneira de mesa, por exemplo. É uma opção, certo? Então, esse vídeo foi bem curtinho. Se você gosta desse conteúdo técnico, curte, compartilha, me indica temas. Eu vou adorar estudar e tentar falar um pouquinho sobre os temas indicados. E salva esse post aí para você ver quando você quiser, tá bom? Obrigada e pratique sempre!